Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tamires Guimarães da Silva, estou representando nosso grupo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Estadual de Maringá, em que nós trabalhamos com produção de biogás. O trabalho aqui apresentado é a avaliação da codigestão da cama de frango, do dejeto suíno e soro de leite para a produção de biogás. Bom, a cada ano que se passa, aumenta a procura por proteína animal no mundo. Isso pode ter interferência pelo preço elevado de outros tipos de carne, como o caso da carne vermelha, uma das coisas que está acontecendo no Brasil, então tende a favorecer que as pessoas procurem mais comprar carne de frango, por exemplo. Em 2021, o Brasil produziu 14,32 milhões de toneladas de cama de frango, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. E se você fizer um levantamento estatístico desse crescimento, você vê que ano após ano ele vai subindo. Então, a tendência é sempre aumentar. Todo esse aumento, né, na produção para atender a demanda do mercado faz com que se gere uma quantidade gigantesca de resíduos agropecuários. Esses resíduos, eles são passivos ambientais, necessitam de tratamento, e uma das formas de tratamento que se sugere para aproveitar energeticamente o potencial de produção desses resíduos é submeter ao processo de biodigestão anaeróbica. No entanto, a produção de frango, ela gera um resíduo chamado cama de frango. Esse resíduo, ele contém restos discretas, umidade, restos de ração, penas, contém também alguns materiais como a lignina, que é um fator impactante na produção de biogás, pois é um material de difícil degradação. Então, pensando nisso, em como reaproveitar esse resíduo para a produção energética, e levando em consideração esses aspectos que podem dificultar, sugere-se que faça uma codigestão. O que seria essa codigestão? Somar outros resíduos para favorecer a biodigestão. E como se sabe que o dejeto suíno ele é um bom resíduo para a produção de biogás, então aliou-se o dejeto suíno com a cama de frango nessa codigestão e também o soro de leite, que é um passivo ambiental, necessita de tratamento e tem potencial de produção de biogás, assim como o dejeto suíno e a cama de frango. Então, esses três resíduos juntos, eles somados no processo de biodigestão, eles têm potencial alto de produção de biogás. Por serem passivos ambientais, ambos os três precisam de tratamento. Quando descartados incorretamente, sem um tratamento prévio no solo, eles causam impactos ambientais irreversíveis, eutrofização de rios, contaminação no solo, além de exalar cheiros ruins ao ambiente. E quando você vai para o processo de biodigestão, você consegue tratar esse resíduo e ter um aproveitamento energético. Além disso, você pode gerar um adubo estabilizado, né, que seria depois do processo de biodigestão. Então, eu já teria removido grande parte da matéria orgânica, tratado esse resíduo, e então você pode usar ele como adubo orgânico para diferentes tipos de culturas. Até mesmo utilizar ele como no processo de compostagem. Então, você vai ter um adubo orgânico sólido. E o digestato, que seria o adubo orgânico, né, o efluente orgânico, é utilizado para também irrigação em diferentes culturas agrícolas. Dessa forma, então, a biodigestão anaeróbica, ela acontece de forma natural no ambiente em que vivemos, quando isso é realizado de forma controlada, então a gente tem um ambiente fechado, com isento de oxigênio, né, então a gente tem bactérias que elas trabalham na ausência de oxigênio e não pode ter oxigênio no reator. Ele acontece no reator em diferentes etapas, então nós temos 4 fases principais, principalmente iniciando pela hidrólise, depois a acidogênese, a cetogênese e então a metanogênese, que é onde é formado o metano. Esse processo, ele tem um tempo de retenção hidráulica, isso varia de acordo com os substratos que eu estou utilizando, os materiais orgânicos. Ele precisa ser controlado em alguns parâmetros, como o pH, a temperatura. Normalmente se trabalha em temperaturas mesofílicas de 37 graus com variação de 2 graus.
Outros parâmetros, como relação carbono e nitrogênio, devem ser equilibrados, segundo a literatura, sugere-se entre 20 para 1 a 30 para 1. Alcalinidade também é importante para saber o efeito de tamponamento do sistema, se eu vou ter ou não quedas bruscas de pH, visto que o pH da biodigestão sugere-se entre 7 e 7,5. O controle da produção dos ácidos orgânicos voláteis, e, por fim, a relação alcalinidade intermediária e parcial, que você tem a relação AI e AP, que, segundo a literatura, ela não pode exceder 0,5, enquanto, então, está abaixo de 0,3, significa que o reator está em subcarga, ou seja, precisando de alimentação. Acima disso, ele está num valor ok. Bom, os objetivos desse trabalho, então, é codigerir as amostras utilizando-as como substrato para o processo de biodigestão anaeróbia e avaliar e quantificar a produção de biogás e o rendimento de metano. Bom, para iniciar a pesquisa, esse estudo foram realizados testes de potencial bioquímico de metano, também conhecido como PMP. Foram estudadas algumas proporções de relação substrato-inóculo, respeitando algumas sugestões da VDI 4630 de 2006, uma norma alemã que estabelece alguns parâmetros para a realização desse teste, em que a relação substrato-inóculo deve ser menor ou igual a 0,5. Nesse caso, nós optamos por extrapolar a relação e trabalhar com a faixa máxima, bem como com faixas inferiores para avaliar o melhor rendimento de metano. Além disso, foram realizadas essas proporções em quadruplicata e também realizado o controle positivo por meio da celulose cristalina e o branco, que seria só um inóculo para depois ser descontado da produção dos substratos. Foram realizadas análises iniciais de caracterização dessas proporções. Essas análises foram nitrogênio total, alcalinidade e acidez, sólidos totais fixos e voláteis. Para quantificar a produção de biogás, foram realizadas coletas diárias por meio de seringas, depois colocado em condições normais de temperatura e pressão para realizar a correção, e para avaliar a composição do biogás que estava sendo produzido, utilizamos de um cromatógrafo a gás, que utiliza de gás hélio como arraste, em temperatura e método adaptados à produção, tempos de corrida de 6 minutos, em que era quantificado metano, ar, CO2 e H2S. Bom, já na parte dos resultados obtidos por meio do experimento, nós temos a proporção de sólidos voláteis, que seria a nossa matéria orgânica a ser degradada. Então, observa-se que dos tratamentos estudados, nós temos a maior redução dos sólidos voláteis para proporção para 6. Isso pode representar até 34%. E nós tivemos um aumento, né, a proporção para 1 foi a que mais teve sólidos voláteis. Isso porque ela é uma relação de igualdade, então ela tinha a proporção de 1 para inóculo para 1 de substrato. Observamos também que não para 2 houve um acréscimo na presença de sólidos voláteis. Isso pode ter sido algum acúmulo, decantação na própria análise, então acredita-se que não seja um resultado tão representativo. Já em relação aos ácidos orgânicos voláteis e a alcalinidade, em relação ao VAT, a literatura nos traz, segundo o Palmo 2016, que a relação deve estar inferior a 0,5. Como observamos no gráfico, todas as relações estavam inferiores, exceto a proporção 1 para 2 na análise final. Isso significa que nós tivemos uma produção muito grande de ácidos orgânicos que talvez não tenham sido degradados na fase de acetogênese e, consequentemente, depois não houve a produção
então não houve tanta produção de metano. Já em relação à produção de biogás e rendimento de metano, a gente pode observar nesses gráficos o primeiro como a produção acumulada de biogás, que a relação 1:6 foi a que melhor apresentou produção, chegando a 600, mais ou menos, ml normais por gramas de sólidos voláteis adicionados, enquanto para a produção de metano ela cai quase que 50%, e nós também observamos que a proporção para 6 foi a que melhor apresentou um rendimento de metano. Bom, por fim, então, das proporções de sólidos de substratos inóculos estudados, uma proporção para 6 foi a que melhor apresentou a produção de metano e, consequentemente, maior rendimento, a maior produção de biogás e, consequentemente, maior rendimento de metano. Então, nós temos 642,15 ml por grama de sólidos voláteis para a produção de biogás e 311,77 ml de metano por grama de sólidos voláteis adicionados. Além disso, foi a que apresenta a maior redução de sólidos voláteis de 34% em relação ao inicial ao final. Ou seja, essa proporção, ela tinha uma grande disponibilidade de matéria orgânica a ser degradada e ela conseguiu degradar 34%. Então, a codigestão desses três substratos, ela apresentou um potencial de produção de biogás, sendo uma alternativa de tratamento para esses resíduos que são passivos ambientais. Isso pode ser aplicado em plantas em escala real, e o efluente ele pode ser utilizado como biofertilizante na forma de irrigação, além disso, você está tratando esse resíduo por meio de um processo fermentativo, processo natural, e agregando valor ao subproduto, que seria o biofertilizante, podendo ser comercializado para diferentes tipos de culturas agrícolas. Nós agradecemos a atenção, esse é meu e-mail para contato, e até uma breve ocasião.